Olá, pessoal. Vamos ao nosso estudo bíblico. Hoje, nesta oportunidade, vamos estudar 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 até o capítulo 5, versículo 10. O assunto é uma continuação do que vem sendo tratado nos capítulos anteriores. Vocês podem acessar os vídeos gravados sobre os textos anteriores para se inteirar da temática que vem sendo desenvolvida. A chave para entendermos esse trecho selecionado para hoje, capítulo 4, 2 Coríntios, versos 16 até o capítulo 5, verso 10. A chave está no capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, de argila, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós temos aqui um contraponto entre o homem interior, apresentado na figura do tesouro, e o homem exterior, apresentado na figura do barro, do vaso de argila. Não são dois homens, mas são dois aspectos do homem, não são dois seres, são dois aspectos do mesmo ser humano. O ser humano analisado em dois aspectos, interiormente e exteriormente, e não dois seres dentro de um ser. Então vamos lá, o verso 16 do capítulo 4 vai nos dizendo: por isso não desanimamos, ou seja, por que não desanimamos? Pelas muitas coisas já mencionadas anteriormente. Por fora, o vaso é de barro que vai se deteriorando, que vai morrendo aos poucos. E por dentro, um tesouro que subsiste, um tesouro que prevalece, um tesouro que mantém a chama e a visão para o futuro. Então, por esta razão, por termos dentro de nós algo muito elevado, a gente não desanima diante das circunstâncias externas que vão deteriorando o nosso exterior. Então, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pois bem, o nosso homem exterior se corrompa. Já foi apresentado no capítulo 4, verso 7, com a figura do vaso de barro. Se corrompe, se desgasta, quebra, morre. Por outro lado, o nosso homem interior se renova, ou seja, ele mantém-se firme, vivo e renova-se em direção ao futuro, aquilo que está invisível aos olhos nossos materiais. Então, o vaso de argila se deteriora, mas o tesouro mantém-se firme, recebendo o ânimo, a renovação cotidianamente. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Pois bem, a tribulação atinge o vaso de argila, ou seja, a nossa parte exterior. O apóstolo Paulo vai apresentar nas suas tribulações sofrimentos, açoites, prisões, naufrágios, fome, nudez, frio, perigos na cidade, perigo nas estradas. Ou seja, essa tribulação afeta ao seu vaso, ou seja, a sua característica, o seu elemento externo. E essas tribulações não podem ser comparadas com aquilo que o homem interior visualiza e desfrutará. Então, a leve e momentânea tribulação é leve diante da recompensa do futuro, momentânea, porque é um tempo curto em vista do futuro. Produz para nós eterno peso de glória, ou seja, Paulo se gloria
né, nos sofrimentos que ele recebe, passa por causa do Evangelho. Então ele vai nos apresentar que esse deteriorar do homem exterior, do vaso de argila, essa corrupção que vai acontecendo nesse vaso, traz peso de glória, ou seja, traz um valor elevado ao crente, né? Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. As coisas que se veem estão relacionadas ao vaso, né? Ao vaso de argila, ao vaso de barro, aquilo que é exterior ao homem. Mas nas que se não veem, que aí estão inclinadas, o homem interior está inclinado a essas coisas que não veem, aquilo que é escatológico, aquilo que é final. Porque as que se veem são temporais, são passageiras, são transitórias. E as que se não veem são eternas. Ou seja, o vaso de barro sofre a deteriorização naquilo que é transitório. A esse aspecto do desgaste do homem exterior é um elemento, é uma experiência transitória. E aquilo que é eterno é aquilo que está inclinado ao homem interior, que está olhando para o futuro, para aquilo que não pode ser visto agora e que será eterno. Continuando, o assunto, apesar de mudar de capítulo, mas o assunto continua, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É muito interessante quando a gente lê a Bíblia, né, as cartas de Paulo, sequencialmente. É muito comum as pessoas começarem, por exemplo, a leitura no capítulo 5, verso 1. E com isso elas ignoram tudo que foi dito no capítulo 4. E ignorar aquilo que foi apresentado no capítulo 4 vai levar o leitor que começa no capítulo 5 a não ter uma visão plena do que o apóstolo vem falando, vem escrevendo, vem desenvolvendo no seu raciocínio. Por exemplo, agora no capítulo 5, verso 1, ele altera a metáfora para casa, né? Casa terrestre, casa celeste. Bem, essa metáfora de casa já apareceu no texto, que é a mesma coisa do vaso de argila e o tesouro. Ou seja, o tesouro que está dentro do vaso de argila, ele se liga àquilo que é eterno, aquilo que está no futuro. O vaso de argila se liga àquilo que é temporal, transitório, presente e que se vê. O vaso de argila se decompõe, se corrompe, se deteriora, morre. Mas o tesouro, não. O tesouro permanece. Bem, então é o mesmo aspecto aqui. Sabemos que a nossa casa, que a nossa morada terrestre deste tabernáculo. Bem, o que ele quer dizer com casa terrestre deste tabernáculo? Ele não está se referindo à Terra, ao planeta Terra. Ele não está se referindo ao lugar em que estamos vivendo. Ele está se referindo ao corpo. Assim como ele chamou o vaso de barro é o corpo e o tesouro, aquilo que está dentro do corpo, assim também agora. A casa terrestre deste tabernáculo se refere ao corpo, que é o vaso de argila, né? Remetendo lá para Gênesis 2:7, né? Do barro, o vaso de barro, o vaso de argila, que Deus cria o homem com suas mãos e faz do barro, né? Ou seja, então ele está se referindo ao corpo. O vaso de barro é o corpo. Casa terrestre, né? A casa que está sobre a terra e que é uma tenda que absorve ou que detém o tesouro, ele está se referindo ao corpo. E ele continua. Então sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, o vaso de barro, o corpo terreno,
se desfizer, né, ou seja, se decompor, se corromper, morrer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus. Então ele está falando aqui de corpo. Corpo que está no céu, corpo que receberemos, um novo corpo e o corpo atual, o corpo de argila e um novo corpo. Temos no céu um edifício. Ele não está falando aqui de casas, de moradias, né, de apartamentos no céu. Ele está falando do corpo. Temos um novo corpo que está no céu, que nos aguarda. Seremos transformados, ressuscitaremos nesse novo corpo. Essa é a temática dele no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ou seja, ele não está falando aqui de moradia, de apartamento, de cidade, de rua. Ele está falando de corpo. O corpo deste tabernáculo se desfizer, o corpo que está conosco agora, esse vaso de argila. E o corpo que temos nos céus, da parte de Deus, não feita por mãos, como foi feito o vaso de barro, eterna nos céus, é o corpo, é o novo corpo. Então aqui ele não está falando de casa, moradia no sentido de prédio, apartamento, residência, mas ele está falando de corpo, né? Ou seja, o corpo terreno está na terra, mas não é a terra. E o corpo celeste que ele fala aqui, esse edifício está nos céus, não é o céu, está nos céus. Assim como o corpo terrestre não é a terra, mas está na terra, assim o corpo celeste está nos céus, mas não é o céu. Verso 2. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, neste vaso de argila, vaso de barro, neste corpo, gememos, sofremos, aspirando, desejando, por ser revestidos de nossa habitação celestial. Bem, então eu acho que agora ficou mais claro ainda que essa habitação celestial não é um apartamento no céu, né? Não é uma casa como nós temos aqui na terra, no céu, não é um conjunto habitacional no céu. Eu acho que ficou claro que esta habitação celestial é o novo corpo, porque ele diz, aspirando por sermos ou por ser revestidos, ou seja, nós que ainda estamos vivos neste tabernáculo, neste vaso de barro, aspiramos ao revestimento, à transformação. A transformação é o revestimento de nossa habitação celestial. A habitação celestial é o corpo celestial e não um apartamento no céu, né? Verso 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, um jogo de palavras, aguardamos que este corpo de barro seja revestido de um corpo celestial, isso é, se nós formos encontrados vestidos e não nus. A vestimenta aqui fala da conduta, da ética, da santidade. A nudez aqui fala da falta dessa justiça, né? As roupas brancas, né? Tanto no Apocalipse é muito falado isso, está falando da conduta, né? Ou seja, então, se formos encontrados vestidos e não nus, ele está trabalhando uma temática de Gênesis, capítulo 2, vaso de argila, vaso de barro, feito por mãos, e está também trabalhando em Gênesis 3, a questão da nudez e nu. Antes do pecado de Adão e Eva, eles estavam nus, porém vestidos. Depois do seu pecado, eles ficaram nus e nus mesmos, né? Nus em relação à prática da justiça. E por isso eles foram vestidos, né? Vestidos, ou seja, foram justificados dos seus atos pecaminosos. Então, vestidos e não nus, está falando de uma condição pecaminosa, de injustiça, versus uma situação de santidade e de justiça. Então, esse revestimento, se formos encontrados justificados,
santificados, salvos em Cristo, né? Verso 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, corpo terrestre, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. Observe, a angústia não é para a morte, não é para sermos despidos deste corpo, ou seja, então ficarmos sem o corpo, mas é para sermos revestidos. Então, essa angústia, esse querer, esse desejo, não é o desejo da morte, não é o desejo de sair deste corpo e não ficar com nenhum, mas sim o desejo é de revestir esse corpo, desse corpo ser revestido pelo outro. Ou seja, então é esse o desejo do cristão que Paulo fala, não é da morte, né? De aniquilar esse corpo e ficar sem nenhum, mas é o desejo de revestir esse com o outro. É isso que ele fala. Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. O mortal é o corpo, esse vaso de barro que temos. A vida refere-se ao corpo novo que será revestido este corpo de tabernáculo, esse vaso de barro. Verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, para isto, outorgando-nos o penhor, a garantia, a penhora do Espírito. Ou seja, quando o próprio Deus nos dá o seu Espírito, ele já estabelece um vínculo com essa expectativa, com essa esperança do revestimento do novo corpo. Pois já começamos a gozar, a participar da natureza celestial, da natureza divina, na pessoa do Espírito de Deus em nós. Então isso funciona como uma garantia, uma amostra, um penhor para o novo corpo. É isso que ele está dizendo. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. E como é que ele preparou-nos para isso? Outorgando-nos a garantia, o penhor do Espírito. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Ou seja, é uma palavra de estímulo diante das adversidades que enfrentamos, dos desgastes. O nosso corpo, o nosso vaso de barro, ele se desgasta na medida que nos oferecemos aos irmãos ao reino de Deus. Tudo que fazemos em prol do reino de Deus, em prol dos irmãos, em prol das pessoas, traz desgaste a esse corpo. E ele diz, não desanimemos. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, enquanto estamos neste vaso de barro, fiquemos animados, vamos animar, porque estamos ausentes do Senhor, mas andamos pela fé, pela expectativa, pela esperança, e não pelo que vemos. O que vemos é a deteriorização do corpo, é o desgaste, é o sofrimento, mas a gente está voltado para aquilo que não vemos. E é a fé que nos eleva para essa situação de que não vemos. Verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança. Por isso ele diz, não desanimemos, continuemos confiantes, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso, verso 9, que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Ou seja, o desejo é estar com o Senhor, mas como ele já disse anteriormente, esse desejo de estar com o Senhor não é simplesmente despindo-se desse corpo, mas é tendo o revestimento do novo corpo. E por isso ele procura agradar ao Senhor em tudo. Verso 9 novamente. É por isso que também nos esforçamos. Ou seja, há um esforço. E que esforço é esse? Quer estando presentes, quer estando ausentes, para
lhe ser agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, mais uma vez ele fala que o vaso de barro que contém o tesouro dentro deve se desgastar. E esse desgaste tem relação com a obra de Deus a ser realizada, com os crentes, a relação da sua entrega em relação aos crentes de Corinto. Ou seja, ele se desgasta por eles. Ele vai fazendo com que o seu corpo vai se deteriorando por ele vai sofrendo por eles, né? E no final ele diz: todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, por meio do vaso de argila. Então, o que ele apresenta para nós é que todas as ações do vaso de argila, que é um vaso de desonra, né, que é um vaso que é fraco, né, que não seria perfeitamente habilitado para realizar uma obra tão maravilhosa e grandiosa como essa, mas são as ações desse vaso de argila que serão julgadas e analisadas. É aquilo que é feito, né, por meio do corpo que será julgado para o bem ou para o mal. Então ele traz para os crentes de Corinto, né, e para nós uma realidade, né, de um tribunal, né? Diante de Cristo todos nós compareceremos e responderemos pelas nossas ações, pela forma como administramos o nosso corpo, porque é por meio do corpo que fazemos o bem e o mal, é por meio do corpo que servimos, é por meio do corpo que realizamos a diaconia, né? Ou seja, não é pelo homem interior que a gente trabalha em prol do outro. A gente trabalha em prol do outro por meio das mãos, do corpo. Né? Então este corpo, né, será avaliado as suas ações. Isso é muito importante. O que fazemos no corpo. O bem, o mal é feito no corpo e pelo corpo. Portanto, temos uma grande responsabilidade de, por meio do corpo, daquilo que é transitório, daquilo que é terreno, das ações cotidianas, do ir e vir, do construir, do fazer, é isso que será avaliado. São as ações, as obras que são feitas pelo vaso de argila. A grande motivação do vaso de argila é o tesouro que há dentro dele. O tesouro que há dentro dele, o homem interior, se inclina para o fim, para a escatologia, para o final, para o tempo lá na frente. Mas o homem exterior se inclina para o que é presente, para o que é cotidiano, para o que é o agora. E é nessa esfera do agora, do presente, do cotidiano, do terreno, que nós trabalhamos. E são essas ações que serão avaliadas por Deus, por Cristo no seu tribunal. É aquilo que fazemos agora, no homem, por meio do homem exterior, as ações, né, as obras, serão isso que serão analisados. Então, a gente descansa que o nosso homem interior anima-nos para que o exterior realize as obras por meio do corpo, que é o homem exterior, e essas obras serão avaliadas, serão julgadas no tribunal de Cristo, que é dito no verso 10. Portanto, não é um evangelho teórico, não é um evangelho da contemplação, da meditação, né, de uma introspecção. O evangelho de Jesus é o evangelho do agir, do fazer. Seremos avaliados não pelas nossas introspecções, pelas nossas teorias, pelas nossas crenças no âmbito intelectual, mental, racional ou no âmbito da discussão,
que diz o verso 10 é que o que será avaliado no tribunal de Cristo é aquilo que é feito por meio do corpo, que é o vaso de barro, que é o homem exterior, é aquilo que tem contato com o que se vê. É isso que vai ser avaliado. Portanto, não é um evangelho da introspecção, né, da teoria. É um evangelho prático. E ao olhar o apóstolo Paulo, percebemos que o seu corpo, o seu vaso de argila, foi sendo corrompido, desgastado, até enfim ele morrer, quebrar. E durante todo o tempo ele desejava o revestimento e não a nudez, né? Ou seja, sem corpo nenhum. O que ele desejava era o revestimento do corpo atual. Um abraço.